Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo escreveu essas palavras, o Evangelho de Jesus Cristo não era popular. Na verdade, os cristãos eram então considerados o lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, versículo 13. O próprio apóstolo Paulo era considerado um apóstata pelos judeus. Ele, portanto, estava ciente de que pregar o Cristo crucificado era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, versículo 23. Mas como o apóstolo estava totalmente convencido da verdade do Evangelho e havia experimentado sua bênção e poder, ele não apenas não sentia vergonha do Evangelho, mas até mesmo se gloriava na cruz de Cristo. Podemos imaginar o que significava naquele tempo afirmar que um homem crucificado como criminoso era o fundador da sua religião? A crucifixão era a forma de execução mais vergonhosa, e os romanos a reservavam apenas para os piores criminosos. Hoje falamos abertamente da cruz e até a usamos como símbolo honroso em nossas igrejas. Mas no tempo de Paulo, ela era considerada uma desonra. E mesmo assim, Paulo não se envergonhava dela. Paulo era um erudito, instruído aos pés de Gamaliel. Era capaz de discutir filosofia, história e literatura com as maiores mentalidades de seu tempo. Contudo, não se envergonhava de identificar-se com a cruz e com os ensinos do humilde carpinteiro de Nazaré. Por quê? Porque Paulo via no Evangelho de Cristo o poder de Deus para a salvação. Ele próprio havia experimentado seu poder salvador. De inimigo de Cristo, o Evangelho o transformara em alguém tão dedicado a ele que se achava disposto a depor a vida por seu mestre. Na estrada de Damasco, o poder de Deus veio sobre ele, fazendo-o mudar de direção. Realmente há poder no Evangelho de Jesus. E é interessante notar que a palavra poder tem em grego a mesma raiz da palavra dinamite. Assim, o que Paulo está realmente dizendo é que o Evangelho funciona como dinamite em nossa vida, quando permitimos a entrada de Deus, quando lhe damos autorização para reformar nossa vida, tornando-a semelhante à de Jesus. Deus não interfere em nós simplesmente podando esse ou aquele problema. Ele está interessado em chegar à raiz do problema, destruí-lo como uma explosão e então recriar nossa vida, tornando-a muito mais bela. E se nós permitirmos, a dinamite de Deus operará em nós uma completa transformação. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Senhor, como Paulo, eu também não me envergonho do Evangelho. Eu acredito, Pai, que cada um de meus ouvintes acredita da mesma forma. Por favor, Pai, transforma a nossa vida, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir.
Que Deus proteja você e sua família, que Ele tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Maranata é uma palavra aramaica que significa ou quer dizer: o Senhor logo vem. Esta é a nossa missão, na música e na mensagem, no rádio, no site, nas redes sociais, em qualquer lugar. Jesus em breve voltará. Prepara-te.